Boa noite, Angola. Vamos à informação. Familiares de pacientes insistem na prática de pernoitar nas carnias das unidades hospitalares. CPJ leva a sensibilização sobre a cólera ao município do Quilamba-Queixa. Polícia Nacional desmantela a rede criminosa no Sambizanga numa mega operação. Papa Leão XIV celebrou a sua primeira oração dominical e pediu paz para o mundo. O Domingo Notícias de hoje, 11 de maio, começa agora. Boa noite, bem-vindos ao Domingo Notícias. Os familiares de pacientes internados nos hospitais Emílio de Carvalho e Anzacote Menezes insistem em pernoitar à porta e nos arredores das referidas unidades hospitalares, mesmo com os mecanismos de comunicação colocados à disposição dos agregados para informações sobre o quadro clínico dos pacientes. Entre as justificativas apresentadas está a condição financeira das famílias. Disponibilidade financeira para o transporte foi apresentada como a principal razão pelos familiares de pacientes internados nos hospitais Bispo Emílio de Carvalho e Anzacote Menezes para estarem no seu exterior. Para um serviço mais humanizado, a política do Hospital Materno-Infantil é um acompanhante para cada paciente, com direito à alimentação e condições para pernoitar na enfermaria. Ainda assim, no seu exterior, familiares há que erguem os aposentos improvisados com papelão, lençol e tenda. Está na sala de repouso, só depois de subir nas salas de internamento é que vai começar a receber visita e ter um acompanhamento lá, um acompanhante. Desde quarta-feira temos que estar aqui que é para controlar os nossos doentes. Eles estão lá dentro, nós aqui fora para recebermos alguma notícia, né? Se precisam de alguma coisa, uma fralda, um sumo, uma bolacha. Por causa também da distância, vivemos distante e não tem como estarmos a pagar o táxi e daí volta, são muitos táxis, 3 ou 4. Por isso é que passamos uma noite aqui. O seu paciente aí dentro não tem direito a acompanhante? Por enquanto ainda não, porque ela está no repouso, saiu do bloco operatório. Frio, só para às vezes uma lona estendemos e dormes. Se não precisar de fralda nem comida, é só ficar aqui fora a aguardar a chamada. A acompanhante não fica dentro? Alguém fica ali, se tivesse uma irmã próximo e você tem bebê, no caso como eu tenho um bebê, a irmã está dentro e eu fico aqui fora. Um cenário que se verifica igualmente no mais recente inaugurado Hospital Bispo Emílio de Carvalho, no município do Calumbo, província de Icolibengo, vulneráveis a vários perigos por estarem ao relento. Os familiares reconhecem ser um comportamento errado pelo facto da unidade sanitária dispor do serviço de comunicação com os parentes para informação da condição do doente. A passagem também, por exemplo, da Petrangola até aqui e voltar, não dá certo. Se você deixar chegar a terminar, ele liga. Mas se não deixar, ele tem paciência de vir aqui fora chamar. Familiares do falando de detalhe. Nós mesmo que não estamos preferindo assim. É a dor do filho, porque você dormindo lá em casa não vai estar bem. Então é por isso que a mãe dorme aqui. Não tem medo dos perigos, estar aqui ao relento? Minha filha, veja só na hora de 9 meses, 9 horas. Ninguém mais imagina do perigo. Não, o direito não é para dormir aqui fora, não. Na razão mesmo, porque também apanhamos doença e tudo aqui, também conta. Porque lá deixa os números dos telefones. Quer dizer que é a dor da mãe. Nos perdoa mesmo, mas é a dor da mãe mesmo. O Hospital Bispo Emílio de Carvalho foi inaugurado pelo Presidente da República, João Lourenço, a 12 de abril de 2024. Responde desde os cuidados de emergência aos serviços especializados. O Conselho Provincial da Juventude de Luanda realizou uma mega campanha de sensibilização, prevenção e combate ao surto de cólera no município de Quilamba-Queixa. Os números de contágio na região são alarmantes. O Conselho Provincial da Juventude em Luanda e a Direção Municipal da Saúde do Quilamba-Queixa levaram a cabo nos bairros Malangino e Rasta uma mega campanha de sensibilização, prevenção e combate à cólera. Teresa Panzo, moradora do bairro Rasta, viu os 3 filhos afetados pelo vibrião colérico. Do princípio eu não entendi nada. Eu fui para o trabalho, deixei ela tão boa. Quando voltei, encontrei que a menina está se sentindo mal.
Ela me explicou que está com dor de barriga, então peguei, já vi pelo estado da menina, já estava magra. Peguei ela, fui diretamente no médico e não me disseram nada, só fizeram assistência, vim para casa. Passei a noite, as febres continuaram. Dia seguinte levo já aqui nesse hospital. E após lá também consultaram, não me disseram que é cólera. Só depois da sexta-feira, quando a mais pequena deu recaída, é assim que nós voltamos de novo. Fomos lá, viram o estado da menora, então detectaram que é caso de cólera. É assim que estamos lá internados. Sinto-me muito feliz, agradecida, porque é a primeira vez que eu vim, que constatei uma presença bastante... A escolha do município do Quilamba-Quiache se deve ao elevado número de casos registrados naquela circunscrição territorial. A nível dos 16 municípios da província de Luanda, Quilamba-Quiache sempre não é um município ainda que prevalece, não é, o surto, que todos os dias reporta casos. Então nós, Gabinete Provincial, estamos a virar todas as atenções, especialmente para o Quilamba-Quiache, adotando medidas, passando sensibilizações massivas, não é? E ajudando a população no combate a essa epidemia que tem ceifado vidas. Onde nós estamos a desenvolver esta ação de sensibilização e prevenção contra o surto da cólera, não é? Em 2 bairros, estou a falar propriamente do bairro dos Rastas, onde nós estamos, e nos Malanginos, onde está um outro grupo a fazer o mesmo trabalho. É óbvio que esta problemática não só deve ser recaído, não é, a quem governa. Nós, enquanto esses atores do associativismo, esses atores sociais, em ações que sejam abonatórios aos nossos munícipes. No âmbito da mega campanha de combate e sensibilização da cólera, o CPJ Luanda juntou no mercado dos Correios mais de 200 jovens pertencentes a diversas agremiações associativas com o objetivo de esclarecerem aos vendedores sobre os perigos da doença. Nós, a Igreja Adventista, não ficamos de parte com o Conselho Nacional da Juventude. Estivemos aqui presente para assim darmos o nosso apoio e mostrar que a Igreja Adventista está disponível e está pronto para estar aqui, ajudar a sensibilizar a comunidade sobre a situação da cólera, porque realmente a cólera mata, está matando muita gente e principalmente aqui no município do Quilamba-Quiache. Temos mais de 50 jovens adventistas aqui mobilizados, que estão a fazer distribuições de folheto, estão a fazer distribuições de certeza, hipocloreto, para assim poder informar a sociedade, o povo do município do Quilamba-Quiache, de como nós podemos nos cuidar e nos prevenir da cólera. O Comando Provincial de Luanda apresentou neste domingo os resultados da microoperação Sambizanga Tranquilo, ação que visa garantir maior tranquilidade aos bairros do município. Culminou com a detenção de 72 indivíduos supostamente envolvidos em crimes diversos. A prática criminosa não tem hora para acontecer. A qualquer momento, moradores dos bairros Monte, Luégia Conde e 12 de Julho são os mais visados na zona. O clima de insegurança tira a tranquilidade de quem ali mora. Segundo o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Gubel, dado ao número de crimes e denúncias que crescem a todo momento, a microoperação iniciada na última sexta-feira surgiu para atender ao grito de socorro destas comunidades. Desta operação resultou na detenção de 72 cidadãos envolvidos em vários crimes que nós já fizemos referência, não é? Também foi apreendida uma arma de fogo do tipo AKM. Esta arma de fogo foi apreendida com segurança, que trabalhava, portanto, no asseguramento de uma padaria e, portanto, foi encontrado com uma arma de guerra, a AKM. Dizer também que foi apreendida uma arma branca do tipo katana, 4 porções de substâncias de crack, vulgo libanga. Esta substância foi encontrada em posse de 2 indivíduos. Estamos a fazer referência ao Armstrong e o Zequinha, na zona da Avenida Cônigo Manuel das Neves, mas concretamente de frente às instalações da ENDE.
Estes indivíduos já têm passagens pelas cadeias. Aliás, o Zequinha saiu há 5 dias da comarca de Luanda, onde cumpriu 3 anos, envolvido em crimes de roubos em táxis, viaturas de táxis personalizados. E, portanto, estes indivíduos mal saíram das cadeias, voltaram a realizar ações criminosas, ou seja, começaram a comercializar estas substâncias, a droga, o crack. E não é tudo. Na mesma operação, os conhecidos grupos de rixas também foram alcançados. 2 deles, que instauravam o pânico nos bairros Mota e Lixeira, já estão a contas com a polícia. A venda desordenada consta igualmente dos resultados. Há pessoas ainda que teimam em fazer, portanto, comércio em zonas não apropriadas, portanto, e claramente no âmbito dessas ações, por causa da desobediência, a polícia é chamada a intervir, mas na base de uma pedagogia e sensibilização, porque tem locais próprios para realizarem essas atividades comerciais. Portanto, sendo que aqueles que desobedecerem essa medida, obviamente, são detidos. Já no domínio da segurança rodoviária, durante o período de referência foram alocadas 6 barreiras de contenção de velocidade nos seguintes locais. Na Lueja Conde, são avenidas estruturantes, são avenidas que têm um movimento diário de viaturas muito forte, Ferro Quente, Finibanco e Angomarte, tendo resultado na fiscalização de 105 viaturas, 45 motorizadas, 34 multas por diversas infrações ao Código de Estrada. Aos munícipes foi lançado o alerta, no sentido da estreita colaboração com as forças da ordem e segurança e o pronto espírito de denúncia. O Sambizanga é um município que já teve, digamos, uma fotografia melhor. Hoje por hoje é possível resgatarmos esta mística do Sambizanga, desde que os munícipes também colaborem, desde que as famílias também colaborem. Portanto, é preciso lembrar e dar nota de que o órgão que tem legitimidade para proceder à garantia da ordem e tranquilidade pública é a Polícia Nacional. E é a polícia com quem vocês devem contar, é a polícia que está aqui de Pedregal, 24 horas sobre 24 horas. E portanto, é a polícia onde vocês devem fazer as queixas aos piquetes, é aqui na polícia onde vocês devem denunciar todos os casos que tanto alteram a ordem e tranquilidade pública. Vamos às sequências de notícias. Agora vamos analisar os temas que marcaram a semana. Recebe hoje José Rodrigues, que é jurista. Boa noite. Boa noite. Recebe também Sérgio Calundongo, que é coordenador do Observatório Político e Social de Angola. Boa noite. Muito boa noite. E ambos sejam bem-vindos ao Domingo Notícias. Ok, muito obrigado. Vamos começar com um tema que também assinalou a nossa semana, que é a eleição do novo Papa, Robert XIV. Será que é a continuidade das obras do Papa Francisco? Por favor. Bom, eu penso que, pelo que sabe até agora, esta é a grande expectativa que se coloca, né? Mas antes deixe-me dizê-lo que existiram outras, né? Temos pela primeira vez um Papa norte-americano, contrariando todas as expectativas, ou pelo menos os vaticínios que se faziam. O que se sabe é que não será exatamente igual ao Papa Francisco, mas a grande expectativa é alguém que, pelo menos, dê a continuidade a algum legado do Papa Francisco, normalmente, principalmente aquele ligado ao seu discurso inequívoco, apelando à paz nos conflitos que vão se multiplicando, infelizmente, pelo mundo, a abertura da Igreja Católica e uma maior proximidade com outros credos religiosos e, sobretudo, aquele discurso muito forte, muito vibrante, em torno de questões da atualidade e que, durante muito tempo, até eram vistas, encaradas com certo ceticismo no seio da Igreja Católica. Então, espera-se que este novo Papa, pelo menos, venha dar continuidade a esta dinâmica, a este legado. Nós vimos também, na altura do conclave, o presidente norte-americano, Donald Trump, fez uma espécie de brincadeira em colocar uma foto em que ele estava vestido de Papa. Será que foi realmente um acaso ou já era uma previsão de Donald Trump? Julgo que foi um acaso, mas o atual posicionamento do Papa Robert vem demonstrar que está alinhado àquilo que foi a visão do Papa Francisco,
porquanto nos últimos 5 anos esteve muito próximo do Papa Francisco, embora traz uma outra perspectiva, ainda hoje, nas suas afirmações, considerou a necessidade da manutenção da família tradicional e não da família alternativa, o que pressupõe dizer que a comunidade LGBT não vai ser, portanto, chamada ou considerada naquilo que é a visão do Papa, que entende que a manutenção da família tradicional é fundamental para a conservação dos valores da moral, os valores sociais que são fundamentais para a preservação de uma sociedade à imagem de Cristo. E este é um Papa que também traz um discurso muito virado para a defesa dos migrantes e para a defesa dos mais pobres e dos mais fracos. Ainda hoje, portanto, na sua intervenção, o Papa considerou a necessidade urgente dos Estados despoletarem ações no que tange a políticas sociais que permitam reduzir as assimetrias sociais na humanidade, porquanto considera a pobreza como sendo uma ofensa à dignidade da imagem das pessoas. Estiveram circulando nas redes sociais também, né, nos últimos dias, imagens do atual Papa em Angola, que já esteve aqui na qualidade de padre. Mas isso, claro, passou de especulação, mas nada confirmado ainda. Isto para dizer que como vai ficar a Ásia e a África com este novo papado, Sérgio? Bom, tem sido habitual, geralmente, se repararmos, e Papa Francisco fez muitas viagens pelo mundo. Eu acredito que o facto de ter nacionalidade norte-americana, ter tido uma grande parte do seu percurso enquanto pastor foi sobretudo na América Latina, sobretudo o Peru, não significa necessariamente que não haverá um olhar especial para a África e para a Ásia. Eu penso que os anteriores papas sempre fizeram-no com um certo equilíbrio. Nós fomos vendo Francisco indo um pouco por todo o mundo. Obviamente que Angola nós tivemos a sorte de ter já recebido a visita de 2 papas no nosso país. Há países que nem sequer um papa chegou e obviamente haverá expectativas e algum desejo, sobretudo de pessoas muito ligadas à Igreja Católica, de voltar a ver um Papa pisar o solo angolano. Mas esse conclave também demonstrou que o mundo ainda se importa muito com a Igreja Católica, não? Certamente que sim. A Igreja Católica é uma igreja secular. Só olharmos para aquilo que foi a encíclica do Papa Francisco, a encíclica Laudato Si, em que quase toda a humanidade se reviu naquela encíclica, porquanto aglutina nessa encíclica não só os valores da humanidade, mas também a necessidade dos homens protegerem o bem comum, que é efetivamente o planeta Terra. Francisco era um Papa muito preocupado com as questões ambientais, mas também muito preocupado com a própria transição energética, na qual Francisco defendia que elas que serão importantes, mas é importante dizer que a África é sempre um continente a considerar, desde a encíclica Populorum Progressio do Papa Paulo VI, em que consagrava a necessidade da Igreja Católica olhar para a África, tendo em conta que a África estava ao futuro da Igreja Católica. É só olharmos para a República Democrática do Congo, que é um país com mais católicos a nível do continente africano, nunca teve, portanto, a proeza de receber 2 papas num período menos de 30 anos. Mas, como sabe, Angola recebeu o Papa João Paulo II em 1992 e recebeu depois o Papa Bento XVI em 2010, se a memória não me atraiçoa. Acreditamos que esse Papa provavelmente venha para a África e, se o fizer, acreditamos que Angola seria o melhor destino. Muito obrigado. Vamos avançar agora para um outro assunto. Avançamos para a questão polémica, que de certa forma gerou uma polémica, isto em relação ao Tribunal da Relação de Luanda, que proibiu a realização de um debate denominado Diálogo Nacional sobre o Pacote Legislativo Eleitoral, diploma em discussão no Parlamento angolano, sob iniciativa da Ordem dos Advogados de Angola. A classe qualifica a decisão como um atentado às liberdades fundamentais e promete abrir uma queixa-crime contra o juiz que suspendeu o evento. Sérgio, novamente um assunto que a sociedade espera por um desfecho e realmente movimentou pelo menos as grandes rodas sociais e académicas. Como analisa esse assunto? Bom, eu senti que muitos setores da sociedade, vastos setores da sociedade, reagiram com alguma preocupação
a decisão do Tribunal da Relação de Luanda. Eu não vou entrar necessariamente no mérito da decisão, mas gostaria de notar que, pelo menos aquelas pessoas que se solidarizaram com a Ordem dos Advogados, ressaltaram alguns aspectos. O primeiro, que é uma prática internacional, o envolvimento das partes interessadas, e a Ordem dos Advogados, a sociedade, é uma parte interessada quando se está a discutir uma lei tão importante como é o pacote legislativo eleitoral, né? Eu sou daqueles que entendo que o envolvimento de todos os interessados na discussão, na reflexão à volta deste pacote legislativo eleitoral, iria permitir duas questões. A primeira, uma melhor aceitação dos resultados dessa discussão, porque as pessoas iam saber. Ia também reforçar a ideia de que a democracia não se resume ao voto. A democracia exige também uma circulação de ideias, o debate, ainda que nem sempre consensual, mas é importante que a sociedade discuta este importante papel. E a terceira ideia, pensamos que, eu sou daqueles que acredito que sim, é papel da Ordem dos Advogados promover o debate e, por via disso, aumentar a cultura jurídica dos cidadãos. Vamos ver o que vai desenrolar-se depois disto, mas também foi notório a onda de solidariedade, não só a nível nacional, mas por ser uma prática internacional de outras latitudes em relação a esta questão. Até porque também movimentou também as outras ordens, pelo menos da CPLP, exatamente. A solidariedade isto só demonstra que isto é uma prática internacional e até uma prática recomendável, né, envolver as pessoas à volta de importantes discussões, e eu acredito que vamos ver o que vai dar nisto, mas acredito que seria bom que a democracia se forjasse, que houvesse espaço para debate, porque eu sinto que em torno do pacote legislativo eleitoral há uma certa polarização e há o risco de que esse debate seja capturado apenas pelos atores da política partidária, ignorando outras partes da sociedade civil que consideram importante, porque, como eu disse, a democracia não se resume ao dia das eleições e ir ao voto. José Rodrigues, enquanto jurista, como analisa a posição da Ordem dos Advogados de Angola? Bom, a posição da Ordem é legítima, porquanto a Ordem é uma instituição de direito público, com personalidade constitucional, e a Ordem, no quadro daquilo que estabelece o artigo 3º do Decreto 28/96, de 13 de setembro, é a atribuição da Ordem dos Advogados colaborar para a administração da justiça e pugnar para um Estado democrático e de direito. E certamente que a Ordem pretendia aqui discutir com a sociedade civil e outros acadêmicos aquilo que é o pacote legislativo eleitoral, com vista a permitir então uma participação ativa dos cidadãos na discussão deste pacote, que é essencial para a vida de todos nós. Mas alguns advogados entenderam que a Ordem estava a extrapolar aquilo que são as suas atribuições e, no meu entendimento, o Tribunal caminhou muito mal, porquanto o Tribunal devia fazer aqui uma interpretação com recurso à hermenêutica jurídica para que se melhor compreendesse o sentido e o alcance da norma decorrente do artigo 3º do decreto já, portanto, invocado. Porquanto pugnar para um Estado democrático de direito significa participar ativamente no processo de discussão de todas as matérias públicas, todas as matérias de interesse público. Até porque, José, internamente a Ordem dá sempre espaço aos seus associados de poderem reclamar, conversar sobre questões internas da Ordem. Mas o que teria motivado, na sua opinião, um advogado inscrito na Ordem mover uma ação contra a própria Ordem de um assunto que é de interesse público? Bom, é meu entendimento que é uma iniciativa de alguns advogados que me pareceu ser muito estranha, porquanto até agora nunca se viveu um facto desta natureza e dessa latitude, mas não vamos colocar aqui em causa as motivações dos advogados, vamos respeitar as suas motivações, mas ficou também muito estranho a forma célere como o tribunal decidiu em 24 horas e ficamos com a ideia de que, afinal de contas, quando se quer, se pode decidir
para cautelar um direito numa providência cautelar. E a ordem prevê mover uma ação, um processo de crime contra o juiz. É legítimo que a ordem possa interpor o recurso competente para o Tribunal Constitucional, mas também é legítimo que a ordem venha a desencadear outras ações que visam a reposição da legalidade e possa regressar, portanto, à normalidade, porquanto criou-se um ambiente de muita tensão com este posicionamento do acórdão do Tribunal da Relação de Luanda, no que tange à providência cautelar que foi interposta pelos advogados que reclamam e que também entendem que a Ordem dos Advogados estava a extrapolar aquilo que são as suas atribuições, mas, portanto, não corresponde à verdade. Se fizermos uma interpretação meticulosa, uma interpretação com recurso à hermenêutica jurídica, rapidamente vamos compreender que a Ordem, ao desencadear esta atividade, que é aglutinar um conjunto de intelectuais e académicos e sociedade civil para discutir uma matéria que é de interesse nacional, é também uma forma da própria Ordem participar e aqui fazendo jus àquilo que é a magistratura, portanto, cívica, dando voz aos cidadãos e dando voz à própria sociedade para discutir questões nacionais, de interesse nacional e de interesse de todos nós. Muito obrigado por essas explicações nesse tema. Passamos para o próximo. Os alvarás comerciais passam agora a ser vitalícios, uma renovação que visa reduzir a burocracia e facilitar a atividade empresarial. Já estava na altura disto acontecer, Sérgio? Eu acho que, sem dúvida. Eu acho que essa é das muitas reformas que têm de acontecer necessariamente, sobretudo até para tornar mais fácil e mais viável o exercício da atividade comercial. Portanto, é importante recordar que nós tivemos o Simplifica, uma série de iniciativas de reforma, e esta eu acredito que é uma notícia muito bem-vinda. É importante desburocratizar o máximo e facilitar a vida de quem pretende contribuir para a sociedade. O que vai possivelmente dificultar atos de corrupção ou de suborno. Bom, eu acredito que sim. Quando a burocracia é menor, a tendência de que isto diminui, né? Então, eu acho que é necessário para diminuir os atos de corrupção e suborno. Não é suficiente, mas é uma medida que vai, num conjunto de outras, contribuir sim, ou poderá efetivamente contribuir para que assim seja. E fala do valor social desse tipo de medida? Bom, estas medidas eu acho que têm 3 aspectos como positivos que devem ser ressaltados. O primeiro, já foi aqui mencionado, que é diminuir a burocracia, ou seja, o custo de fazer negócio também por via disto passa a ser reduzido. O segundo, são daquelas medidas que também vão reforçando a confiança do cidadão nas instituições. Foi anunciada há já algum tempo que o Estado iria fazer uma série de reformas, iria simplificar uma série de procedimentos, e acho que esta é também uma ação concreta e, portanto, quando o cidadão vê que aquilo que foi prometido está a acontecer, poderá reagir desta forma. E a terceira é também um atendimento, é justa porque é um atendimento a uma reivindicação muitas vezes colocada no espaço público, sobretudo por os agentes econômicos. Então, eu acredito que também os cidadãos têm direito de ser ouvidos e me parece que o Estado aqui, ao tomar esta medida, vai de encontro a uma reivindicação dos agentes econômicos e das pessoas que muito precisam deste tipo de simplificação, deste tipo de desburocratização para poder viabilizar as suas atividades econômicas. José Rodrigues, impacto econômico desta medida? É certamente que uma medida oportuna, pertinente, porque ela vai desburocratizar todo o sistema, mas também vai dar impulso para o surgimento de novos investidores, novos empresários que queiram participar da atividade econômica, por quanto vão encontrar nesse instrumento uma oportunidade para poder alcançar os seus objetivos. Mas também penso que este movimento de reformas que está a ser encetada pelo Executivo, sobretudo no setor do comércio, vem facilitar, portanto, a redução dos custos com a emissão desses títulos, porque até aqui haviam alvarás cujo tempo de duração era bastante limitado e que as pessoas, depois de 2, 3 anos, tinham que necessariamente voltar a requerer o mesmo instrumento.
Com esta medida, vem-se então simplificar todo o processo e permitir que as pessoas possam dispor de um instrumento valioso para a atividade comercial, mas que também irá, portanto, ao encontro da expectativa de todos aqueles que queiram investir em Angola, porquanto os alvarás vitalícios já se vive em muitos países da própria região austral da África. E Angola era dos poucos países que ainda tinha, portanto, um modelo de alvarás com um tempo determinado, o que acabava por descredibilizar não somente o próprio país, mas também criava um conjunto de constrangimentos para todos aqueles que exercem uma atividade comercial. E o impacto positivo é que haverá mais impostos a serem arrecadados. Quanto maior for as iniciativas econômicas no domínio privado, será mais empregos que serão criados, mais impostos para o Estado e mais famílias estarão integradas, portanto, no setor social. E mais conforto também para o empresário. Perfeitamente. Vamos Penso avançar que foi uma tema. grande visão de pensar-se nesse sentido. Obrigado. O Presidente da República também recebeu esta semana a Presidente da República da Namíbia, Netumbo Nandi, que efetuou a visita de Estado ao nosso país. É a sua primeira visita, ela foi eleita recentemente e este é um sinal de uma escolha, de uma parceria que de facto será estreitada com Angola, por parte da Namíbia? Sim, eu acho que foi a consequência de laços fortes de unidade. É importante pensar que, mesmo antes da Conferência de Berlim, né, já povos, nós temos compatriotas nossos que partilham a mesma identidade cultural, tinham o mesmo rei, né, entre os dois povos. Durante a luta de libertação nacional também havia fortes ligações entre movimentos que se bateram pela independência e também em Angola e na Namíbia. E depois da luta de libertação, é importante não esquecermos o célebre lema lançado pelo então presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, que, apesar de estarmos independentes, a Namíbia, o Zimbábue e a África do Sul seria a continuação da nossa luta. Portanto, são laços históricos, são laços que vêm de há muito tempo. Daqui para frente, eu acho que há também aqui uma série de desafios e oportunidades comuns que os dois países têm que ter. Nós partilhamos uma fronteira muito vasta entre povos e, portanto, normalmente a partilha de fronteiras tem coisas positivas, mas também tem algumas coisas como crimes e tal. Estes países têm que ter uma cooperação estreita para poder lidar com esses fenómenos. Depois temos fenómenos mais da atualidade, como as alterações climáticas. Temos também aqui potencial econômico muito grande, sobretudo partilhamos todo aquele projeto do Okavango, Zambeze, e a Namíbia pode também brindar a Angola com uma série de experiências, quer no setor turismo, no setor da conservação da natureza, do qual eles têm cartas dadas a nível mundial. Portanto, eu acho que é uma visita oportuna, é algo que deve ser, sim, celebrado como positivo, reconhecimento. E aqui a última nota que é, para a Namíbia também Angola representa uma grande vantagem. Eles estão a falar, como sabem, do ponto de vista populacional, Angola estamos à volta de 30 milhões de habitantes. Então os empresários, os produtores namibianos, por força desta boa relação, têm aqui um mercado de consumo muito grande. Boas trocas comerciais avizinham-se. As trocas comerciais e também para os angolanos. Nós sabemos que, infelizmente, por causa de uma série de dificuldades internas, a Namíbia é um país do qual muitos angolanos vão para a busca de serviços, sobretudo no setor de saúde e o setor de educação. Portanto, temos tudo para ter relações muito boas, muito profícuas. Era importante, do lado angolano, também refletirmos à volta do que é que temos que fazer, porque com o potencial que temos, se olharmos para a balança comercial entre Angola e a Namíbia, claramente a Namíbia tem muito menos população que nós. Provavelmente eu sou daqueles que pensam que não tem tanto potencial em termos de recursos naturais e como tem Angola, e mesmo assim a balança comercial pende a favor da Namíbia. Isso ainda tem o seu grande valor. Temos aqui alguma tarefa. Falou dos recursos naturais. Foram firmadas parcerias nesta visita, com destaque para o setor petrolífero. E a Namíbia recentemente descobriu alguns poços e vai explorar, e precisa também da experiência de Angola. Como vê isso, José Rodrigues, essa afirmação de parcerias, principalmente num setor que também é chave aqui em Angola? Eu tenho dito que a Namíbia é o melhor vizinho que a Angola tem na região, até porque temos relações históricas com a Namíbia e porque a Angola esteve diretamente envolvida no processo de independência da Namíbia.
Esses acordos que foram firmados é também uma oportunidade para Angola poder transferir a sua experiência na gestão dos recursos naturais, aqui concretamente a exploração petrolífera, para quando a Namíbia acabou por descobrir nos últimos anos há recursos como o petróleo no seu país, mas como sabe, a Namíbia não possui uma experiência nesta matéria. E atendendo à relação que perdura no tempo com Angola, é também uma oportunidade para Angola emprestar o seu conhecimento e, quiçá, afirmar-se no território namibiano, fazendo investimento estratégico no setor da exploração petrolífera, por intermédio da Sonangol e outras empresas nacionais. Mas também é importante que este reforço da cooperação que foi firmado possa se traduzir, portanto, no tecido social, com menos burocracia entre os dois povos no acesso ao investimento. Como sabe, há um grande interesse de empresários namibianos investirem em Angola e nós temos que criar um pacote legislativo que facilita esse investimento, a atração desse investimento, de modo que Angola possa ganhar com os impostos, Angola possa criar um quadro de maiores oportunidades para a integração de quadros angolanos em empresas namibianas e vice-versa. E isto é possível se efetivamente formos mais imaginativos, mais criativos e, sobretudo, se colocarmos o interesse público acima de qualquer outro interesse. Mas, como disse o Sérgio, é também importante Angola adotar alguma cautela no que tange a alguns fenómenos sociais, como o fenómeno da criminalidade na região fronteiriça entre Angola e a Namíbia. É preciso que as instituições possam partilhar informações em tempo útil para que se possa prevenir da prática de atos que possam colidir com a ordem e segurança pública e criarmos também um ambiente de melhoria no que tange aos negócios que poderão vir a ser celebrados entre Angola e a República da Namíbia. Vou agradecer a vossa participação hoje no Domingos Notícias. Muito obrigado por partilharem os vossos conhecimentos e também a clarificar alguns assuntos que marcaram a nossa atualidade durante esta semana. Aos dois, boa noite e obrigado. Ok, boa noite. Boa noite, obrigado. Daqui a pouco temos a análise desportiva para conferir depois do intervalo. O Domingo Notícias volta em instantes. Seja bem-vindo de volta ao Domingo Notícias. Já foi lançada a edição de 2025, assim que está correto, do Prémio Nacional de Jornalismo. O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social já criou a Comissão de Adjudicação e o júri para este efeito. A Comissão da Adjudicação e respectivo júri, acreditados por efeito pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, vão assegurar todos os atos inerentes à realização com êxito do Prémio Nacional de Jornalismo 2025. A organização pretende realizar um evento justo e transparente. Para o efeito, foram nomeados o presidente da Comissão da Adjudicação e do júri e diferentes jurados para categorias concorrentes: imprensa, rádio, televisão e fotojornalismo, igualmente nomeado um monitor. O Prémio Nacional de Jornalismo 2025 está aberto a todos os jornalistas angolanos, sem exceção, quer trabalhem no interior ou no exterior do país, cujos trabalhos tenham sido publicados na média angolana entre 10 de agosto de 2024 e 10 de agosto de 2025. As candidaturas deverão ser apresentadas à Comissão da Adjudicação até o dia 10 de agosto de 2025, no formato digital ou físico, mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição onde figuram as instruções de adesão. O ato de anúncio dos vencedores do Prémio Nacional de Jornalismo 2025 está previsto para o dia 30 de outubro deste ano. A cerimónia de outorga dos certificados e troféus acontece a 30 de novembro em homenagem à independência nacional. Os vencedores de cada uma das categorias, imprensa, rádio, televisão e fotojornalismo, serão premiados com um certificado, um troféu de bronze e com uma quantia monetária no valor que vai dos 2.500.000 kwanzas aos 500.000 kwanzas. O Prémio Nacional de Jornalismo, instituído a 10 de maio de 2007, é de temática livre, no quadro da ética e da deontologia profissional, e o objetivo é incentivar e distinguir a criatividade e a investigação jornalísticas, promover a qualidade e o mérito no exercício da profissão, bem como destacar o papel dos jornalistas na promoção das liberdades de imprensa, de expressão e de informação, do desenvolvimento da sociedade angolana
e da democracia participativa. Da atualidade internacional, 7 pessoas morreram em inundações devastadoras na Somália. Funcionários locais afirmam que a chuva torrencial começou na noite de sexta-feira e durou cerca de 10 horas, deslocando mais de 200 famílias. Veja mais no Compacto Internacional. 9 casas foram destruídas e 6 estradas principais ficaram gravemente danificadas em vários distritos da cidade de Mogadiscio. De acordo com a administração regional, em Banadir, 2 das vítimas eram mulheres e centenas de outras perderam as suas casas. Um pai contou à agência France Presse que 2 crianças morreram no seu bairro e que nunca tinha visto uma chuva tão intensa em Mogadiscio. Entretanto, outro residente disse que as pessoas estavam presas nas suas casas enquanto a tempestade causava o caos generalizado. Um relatório da ONU publicado em abril diz que mais de 45 mil pessoas foram afetadas por inundações repentinas na Somália desde meados do mês de abril. O Corno de África está entre as regiões do mundo mais afetadas pelas mudanças climáticas e mais vulneráveis a eventos climáticos extremos que estão a tornar-se cada vez mais frequentes e intensos. O presidente russo Vladimir Putin recebeu para conversações bilaterais os líderes da autoridade palestiniana, do Zimbábue e do Burkina Faso. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas, o presidente zimbabueano Emmerson Mnangagwa e o presidente do Burkina Faso Ibrahim Traoré chegaram a Moscovo para participar das celebrações que marcam o 8º aniversário da derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. Ao falar na reunião com o líder palestiniano Mahmoud Abbas, Putin sugeriu trocar opiniões sobre o que a Rússia poderia fazer adicionalmente para ajudar a desacelerar as tensões no Médio Oriente. Isto surge na sequência de os líderes de 4 países europeus importantes terem ameaçado aumentar a pressão sobre Putin se ele não aceitar um cessar-fogo incondicional de 30 dias na Ucrânia, que eles ofereceram no sábado, numa forte demonstração de unidade com Kiev. Os líderes da França, do Reino Unido, da Alemanha e da Polónia disseram que a sua proposta para um cessar-fogo, a começar nesta segunda-feira, foi apoiada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem informaram por telefone. O Irão anunciou neste domingo o fim da 4ª rodada de negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teherão, descrevendo-as como difíceis. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que a 4ª rodada de negociações indiretas foi concluída. Conversas foram difíceis, mas úteis, que visam entender melhor as posições de cada um e encontrar maneiras razoáveis e realistas de abordar as diferenças. À France Presse, o responsável disse que o Irão quer o cancelamento das sanções económicas contra o país e garantias de que vai poder continuar a enriquecer urânio. Os Estados Unidos querem que o regime se comprometa a não desenvolver armas nucleares. Nesta nova rodada de negociações, os 2 países discutiram questões técnicas do acordo e concordaram com uma outra reunião num futuro próximo, segundo o oficial americano, a agência Reuters. Agora, atualidade esportiva. O Ilhéu de Benguela venceu a Académica do Lubito por 2-1 e mantém a perseguição ao líder, Petro de Luanda. O derby benguelense movimentou amantes de futebol para o estádio de Umbaca para ver jogar o Ilhéu e a Académica do Lubito, marcado por algumas querelas comum neste estádio e sempre com um trabalho difícil para os árbitros. Mas vamos ao jogo. Os primeiros 45 minutos ficaram marcados com falhanços da equipa da casa. Caporal, aos 8 minutos, só faltou um toque para faturar. E depois seguiu-se uma sequência de falhas de finalização da equipa de Zé Camaral. A Académica de Lubito, já no tempo regulamentar, reclamou uma grande penalidade, mas o árbitro fez vistas grossas. As 2 equipas foram para os balneários com um empate a 0 bola. Na segunda parte, o Ilhéu quebrou a sequência dos falhanços e Lisandro, aos 53 minutos, fuzilou o esférico para o fundo da baliza dos académicos. Daí, a Académica fez marcação cerrada e insistiu até que aos 38 minutos repousa a igualdade por intermédio de Florentino. Não tardou para o Ilhéu dar a volta no marcador por meio deste fortíssimo remate de Caranga, já no tempo regulamentar.
E tal como dissemos no início, a banheira do Estádio Nacional de Umbaca é fértil em contendas. O tempo regulamentar foi marcado pela demonstração de 2 cartões vermelhos, um ao guarda-redes Gelson da Académica e ao seu substituto, mais um mostrado a um membro da equipa técnica. Porém, valeu o resultado. O resultado peca pelos golos, né? Nós no primeiro tempo temos condição de resolver já o jogo e não fizemos. Mas pronto, também sabe melhor assim, com um sacrifício, na raça. Vamos continuar, ainda faltam 2 jornadas, vamos ver o que é que acontece. Temos que estar focados, saber que vamos ter um jogo muito, muito complicado em Luanda com o 1º de agosto, mas quem quer ser grande tem que se habituar a isso, a esses jogos, a esses desafios e fundamentalmente a jogar em grandes palcos. Vamos a Luanda com o intuito de ganhar, é o nosso objetivo, temos que continuar a sonhar até o final do campeonato. João Pintar só falaria em justiça caso se mantivesse o empate, contando com a boa exibição da sua equipa na casa do adversário. Na minha ótica, merecia o empate. Pelo bom futebol que se praticou aqui, penso que estamos de parabéns todos, porque afinal de contas há trabalho, mesmo com nossos tostões. Continuamos a trabalhar e dignificar as cores da Académica. Isso é que mais me agrada. Tenho dito várias vezes, não é arrogância, respeito o trabalho todo, mas essa Académica joga com qualquer equipa de peito aberto e qualquer campo onde nós formos. O Williet soma agora 58 pontos na tabela classificativa do Girabola, em segundo lugar. O Barcelona recebeu e venceu o Real Madrid por 4-3 em jogo de loucos para a jornada 35 da La Liga. Real Madrid take the lead. Kylian Mbappé. Os madrilenos não davam tréguas aos culés e ampliaram o score aos 14 minutos, outra vez por Mbappé, ao finalizar com classe o passe de Vinícius. O Barcelona despertou no desafio ao reduzir por Eric Garcia aos 19 minutos. Os culés empataram o jogo por Lamine Yamal, com o colocado no minuto 32. Quem duvidava que a remontada não seria possível, se enganou. Eis que o Barcelona deu a volta ao placar aos 34 minutos por intermédio de Rafinha. O mesmo Rafinha fez o 4-2 aos 45 minutos, resultado com que os dois conjuntos foram ao intervalo. No segundo tempo, o Real ainda teve tempo de voltar a balançar as redes do Barça, outra vez por Kylian Mbappé. 4-3 a favor do Barcelona foi o resultado final. Com o triunfo, o Barça soma 82 pontos e consegue uma vantagem de 7 pontos para o Real Madrid, que tem 75. E para comentar também a atividade esportiva que decorreu ao longo da semana, temos um jogo que adiou pelo menos o título do Girabola ao Petro de Luanda, mas antes falamos desse jogo do Ilhéte e do Académica. Sem surpresas, Sheu, nosso comentarista, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado, boa noite telespectadores. Eu acho que o jogo entre a Académica e o Ilhéte, já esperávamos essa ideia de que o Ilhéte tinha que vencer o jogo e naturalmente a Académica fazer o máximo para contrariar a ideia, porque o objetivo da equipa do Ilhéte era continuar a perseguição a nível do Girabola e naturalmente trazer, digamos, um cariz que possa levar o campeonato mais apimentado até a ponta final. Muito bem, também vimos que o Petro de Luanda teve o seu título adiado e tem o próximo jogo com o Sagrada. O que terá acontecido neste jogo? Bom, os jogos entre o 1º de agosto e o Petro acabam por nos apresentar uma tripla dentro de um possível resultado entre as duas equipas. Naturalmente que as condições foram criadas com o grande objetivo do Petro abrir o champanhe ou festejar o título neste dia, mas sabemos que o 1º de agosto, dentro daquilo que tem estado a apresentar a nível do campeonato, é uma equipa muito forte. O 3º lugar dá a possibilidade do 1º de agosto sonhar com outras situações que possam elevar o nome da equipa e naturalmente defender a estrutura militar, e criaram condições no sentido de contrariar essa ideia do Petro. É um 1º de agosto que ataca muito e sabe muito bem que poderia contrariar o seu adversário e conseguiu. Acha que ainda há chance do Petro perder esse título?
Não, o Petro tem tudo para vencer, porque quem está atrás do Petro e Eliete tem 2 jogos difíceis. A próxima semana vai jogar diante do 1º de agosto e vai fechar o campeonato com o Sagrada Esperança. Um Sagrada Esperança que ainda procura algum posicionamento que possa dignificar a estrutura diamantífera, mas já o Petro de Luanda, a próxima semana vai jogar diante do Sagrada Esperança, depois o último jogo é com uma equipa que já está relegada à 2ª divisão, nesse caso o Carmona Futebol Clube. Daí possibilidades do Petro vencer o campeonato, sobretudo no último jogo deste campeonato. Agora o desporto internacional, o Barcelona levou melhor diante do Real Madrid. Como fica o campeonato a partir de agora? Olha, fica muito mais a favor do Barcelona, porque pelos números que são apresentados e sobretudo as vitórias a favor da equipa do Barcelona, acreditamos que pôde fazer um andamento de alguns empates e vitórias na ponta final do campeonato. Já não faltam muitas jornadas. Os grandes adversários a nível do campeonato espanhol foram ultrapassados pela equipa do Barcelona e só resta esperar o último jogo do campeonato para a equipa de Barcelona festejar o título. Eu vou convidá-lo para acompanhar uma peça agora que fala do Benfica e o Sport, que empataram a 1 bola e adiaram a decisão do título de campeões para a última jornada de campeões portugueses. De facto, um jogo repleto de emoções. Em Portugal, o Sporting terá de esperar até a última rodada do campeonato para tentar confirmar o título após o empate em frente ao Benfica. Esta é uma jornada bastante competitiva, pelo menos a mais emocionante dos últimos tempos. Concordas, Cheu? Sim, concordo e, aliás, estás muito certo, porque as equipas, esta época, apresentaram-se da melhor forma, final com um grande interesse. Tudo indicava que talvez pudéssemos ter uma das equipas com alguma folga em relação à pontuação, mas ainda assim prevaleceu o empate entre as 2 grandes equipas a essa altura no campeonato português. Sabemos que vai ser difícil nós termos resultados de empate, sobretudo nos últimos jogos, onde vamos ter o Benfica diante do Braga e o Sporting diante do Vitória de Guimarães, mas ainda assim sabe que tem que ter um campeão e vamos aguardar até a ponta final. Muito obrigado por essas explicações. O mundo esportivo realmente essa semana esteve bastante agitado, principalmente o nosso Girabola, mas contamos sempre com a sua participação nas próximas edições. Obrigado. Boa noite. Vamos agora. Relevantes votos de Boa Noite Angola, esse é o Domingo Notícias, a terceira parte da edição deste domingo. A dificuldade em conseguir vagas de trabalho está a levar muitos jovens a empreender. Os setores preferenciais têm sido a restauração, audiovisual e estética. A empreitada está a garantir o sustento de várias famílias. Mas a caminhada não tem sido fácil. Luciano Moraes, um jovem que apostou no ramo da fotografia, diz que a sua principal dificuldade reside na aquisição do material de trabalho. Um pouquinho difícil em função da realidade que nós estamos a viver para adquirir o produto, principalmente. E na área de fotografia, como sabemos, tem sido mais difícil ainda em função da falta de valor que a população angolana, que a sociedade em si, a falta de valor que não damos à fotografia. E trabalhar neste ramo de fotografia é complicado porque é muito desvalorizado. Imagine você contrata alguém te contrata para prestar um serviço de fotografia, às vezes só paga 100, 150 mil em cada álbum. E isso tem sido às vezes as nossas dificuldades. Wilson Fernandes considera-se um jovem sonhador. O que começou como um espaço de lazer para manter a estética do corpo, ganhou vida e deu lugar a um bar e a uma barbearia na sua comunidade. Wilson Fernandes tem nesse momento 8 funcionários. Comecei com o ginásio, quis manter o físico, mas depois vi que empreendendo no bairro não havia uma coisa igual, então empreendi o ginásio. Foi andando e depois empreendi a barbearia. Tirei alguns meninos do bairro, que eram aqueles meninos que vinham nos cortar o cabelo em casa. Então conversei com eles, não, vamos abrir aqui um sítio, vai ser melhor para vocês. Eles concordaram, graças a Deus até hoje estamos a alavancar isso. E daí surgiu a ideia de fazer um bar.
porque os clientes estavam sempre a cortar o cabelo, quero meter uma frescas, então incentivaram-me a fazer um bar, e o bar é esse que está até hoje a evoluir. A maior dificuldade é muitas das vezes lidar com o público e arranjar os apoios que não aparecem, tem que dar sempre as cambalhotas, um bocado dali, é que estamos a conseguir evoluir um pouco. 8 funcionários, tenho 3 no ginásio, 3 no bar e 2 na barbearia. Apesar das dificuldades, os jovens aconselharam outros jovens a seguirem o mesmo caminho. Se dependermos todos do Estado, nunca vamos alcançar a realidade que nós queremos ver no nosso país. E penso que a melhor forma de termos alguma coisa enquanto jovem, temos que procurar empreender, né? Procurar empreender nas áreas que nós conhecemos e nas áreas que nós entendemos. Eu acho que é uma mais-valia, conseguimos tirar os nossos irmãos que estão em maus caminhos, e só dou coragem e força nos jovens que estão para empreender. Tem sido cada vez mais desafiante a concretização no caso das vocações sacerdotais nos dias de hoje, por causa dos aliciamentos que o mundo dispõe, sobretudo entre os jovens. A ideia foi partilhada pelo Bispo de Benguela no dia do ordenamento de mais um padre para a diocese local. Na missa que marcou o Domingo do Bom Pastor, a Igreja Católica em Benguela ganhou mais um padre, ordenado pelo Bispo Dom Antônio Francisco Jaca, celebrada na Sé Catedral. Na homilia, o prelado recorreu à última mensagem do Papa Francisco para apelar aos jovens o espírito de coragem. Tende a coragem de parar, de escutar dentro de vós e de perguntar a Deus o que Ele sonha para vós. O silêncio da oração é indispensável para interpretar a chamada de Deus na própria história e para dar uma resposta livre e consciente. O ordinário do lugar incidiu a sua homilia no contexto atual da juventude, em alguns momentos caracterizado em incertezas futurísticas. Não são poucos os contextos em que a fé cristã é considerada algo absurdo, destinado a pessoas débeis e pouco inteligentes. Contextos em que a ela preferem outras esperanças, outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer. Em entrevista à Rede Girassol Benguela, o recém-ordenado padre falou dos seus desafios ao abraçar a vida sacerdotal nos tempos que correm. Neste nosso mundo contemporâneo, são muito desafiadoras, mas o pastor tem de estar firme naquilo que é a propagação do Evangelho para a salvação das almas. Já há muita gente a se perder, mas a nossa tarefa é esta, de evangelizar, procurar fazer com que as pessoas se salvem. Desafios das vocações sacerdotais na Igreja Católica em Benguela, no dia em que a igreja local ganhou mais um padre. O novo líder da Igreja Católica recitou a oração de Regina Coelho em homenagem à Virgem Maria a uma grande multidão na Praça de São Pedro. O Papa celebrou hoje a sua primeira oração de domingo. Domingo, o Papa Leão XIV fez um apelo à paz duradoura na Ucrânia e ao cessar-fogo imediato, bem como a libertação de reféns israelitas na faixa de Gaza. Durante a sua primeira oração dominical, a uma multidão de fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ele também celebrou o cessar-fogo no conflito entre a Índia e o Paquistão. Ao apelar pela paz, o Papa Leão XIV lembrou que a Segunda Guerra Mundial terminou há 80 anos, depois de causar 60 milhões de mortes. Neste domingo, ela apareceu no balcão das bênçãos, onde recitou a oração Regina Coeli, Rainha do Céu, em homenagem à Virgem Maria. Esta oração substitui o Ângelus durante o período pascal. Durante a fala, que durou cerca de 12 minutos, Leão XIV repetiu a palavra paz por 10 vezes. Sobre a guerra na Europa,
O novo Papa disse que carrega no coração o sofrimento do amado povo ucraniano. Ele apelou por negociações para alcançar a paz autêntica, justa e duradoura, que todos os prisioneiros sejam libertados e que as crianças sejam devolvidas às suas famílias. Ao falar sobre Gaza, Leão XIV lembrou que 5 horas antes, um ataque israelita matou 10 pessoas, incluindo 4 menores em Khan Yunis. Leão XIV mencionou a pausa no conflito na Caxemira e disse esperar que a Índia e o Paquistão cheguem a um acordo duradouro de paz. Na sexta-feira, o Papa celebrou a primeira missa em cerimónia privada na Capela Sistina para os cardeais que o elegeram. Ele fez homenagens ao apóstolo São Pedro, considerado o primeiro Papa e discípulo de Jesus, e pediu bênçãos a Pedro para o seu papado. Também fez uma homenagem ao seu antecessor, o Papa Francisco, e disse esperar trazer luz às noites escuras deste mundo. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa noite, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.